O nosso querido Warren Buffett tem uma frase famosa aí que sempre foi assim, porque, na verdade, startup existe há muito tempo, né? E sempre houve esse problema de qual o valor das empresas. O que está acontecendo um pouco diferente é que, com a entrada e o aumento de startups nos últimos 10, 15 anos, isso mais gente começou a estudar o assunto e mais gente começou a escrever sobre o assunto. Então, talvez um pouquinho mais de ciência foi colocada na arte, né? Agora, uma coisa é um consenso. Para early stage startups, a incerteza é muito grande nos dados, então os métodos tradicionais que a gente usa para valuation, eles não têm nenhuma credibilidade. Na verdade, o valuation de startup não existe, ele é construído. O que existe é uma precificação de startups. O valor mesmo é algo que vai sendo construído rodada a rodada. Agora, em cada rodada você tem que ter um preço. E nessa precificação, né, tem algumas coisas importantes para não parar a jornada da startup. Uma delas é que o aporte que é feito, ele tem que viabilizar chegar até a próxima rodada. E, ao mesmo tempo, deixar, quando você está precificando, então, para esse aporte, você tem que deixar espaço suficiente para uma diluição sadia dos fundadores. Senão, em algum momento, também a jornada da startup vai encerrar. Por outro lado, esse valuation, esse preço, nessa rodada N-1, vamos dizer assim, né? Você tem que pensar, porque ele tem que ter uma boa probabilidade de ser menor do que o da próxima rodada, da rodada N. Porque, de novo, um down round pode ser um problema enorme na jornada da startup. Não que não ocorra, né? Na própria história do Uber, ele teve um momento lá de 2 down rounds, mas isso foi já numa série bem avançada, não no começo da jornada. Se a startup é um unicorn material, né, que tem alto potencial, provavelmente esse valor inicial de entrada não é tão importante, porque se a startup conseguir realizar a jornada, o ganho é tão alto que aquilo que você pagou um pouco a mais na entrada foi muito melhor do que ter ficado fora do deal, né? Agora, por outro lado, tem muitos dos nossos investidores que têm a tese de sair rápido, né? Entrar em startups que vão ser vendidas em 2 ou 3 anos, para um estratégico. Aí, nesses casos, o valor de entrada passa a ser bem mais relevante para você ter uma saída que tem um retorno compatível com o risco que você correu. A gente sabe que numa carteira de startups, a maioria vai falhar, o NPV é zero ou negativo, né? Então, umas poucas vão ter que dar o retorno sobre todo o investimento. Então, quando a gente olha a jornada da startup, essa é a curva que a gente sempre ouve de todo o fundador, né? Porque, é lógico, o fundador que está entrando nisso está com um objetivo, está pensando grande, está com um sonho grande, que tem que ter mesmo, e está querendo resolver problemas grandes. Então, essa é a expectativa do fundador para a startup dele. Então, ele está lá pronto para começar essa jornada. E, então, uma forma de fazer, né, olhando sobre finanças tradicionais, seria fazer um NPV dessa curva. No entanto, tem um montão de fundadores na linha de partida, né? E só um vai chegar lá, na melhor das hipóteses, né? 80% não vai chegar numa série A, pela estatística. E dos que chegam na série A, 50% não passa da série B. É óbvio que todos têm essa expectativa, um retorno alto, mas a realidade é bem diferente. Então, para quem está investindo, você tem que pensar diferente. Aí está a famosa curva J da jornada de uma startup, né? E mais ou menos o que acontece nos aportes onde são feitas as precificações. Nessas últimas, quando você já está lá na frente na jornada,
É lógico que as incertezas e os riscos ainda são grandes, mas são bem menores do que no início da jornada. Então, quando você está no começo da jornada, a quantidade de coisas é extremamente alta. Então, o que acontece? Você precisa dividir em 2 clusters, né? Você tem ferramentas para resolver o problema nesse grupo aqui e ferramentas para resolver o problema nesse grupo aqui, né? Então, onde é que mais ou menos é o ponto divisório? É o momento onde é encontrado o product market fit da startup, onde ela entra numa fase onde já tem quantidade suficiente para dizer mais ou menos o que ocorre dentro daquela startup. Então, quais os métodos mais famosos aí dentro desses 2 clusters, né? Do pré-vendas e pré-product market fit e o pós-venda, pós-product market fit. Então, um que é bem conhecido, muito usado, talvez o mais usado, é batizado de Quick VC Method, que é você pegar o valor do aporte e dividir pela participação oferecida, né? Então, é aquele negócio, você tem o valuation pós-money, você tem lá 500 mil por 10%, você tem o pós-money de 5 milhões. Um outro é o batizado como VC-ROI Method, né? Return on Investment Method, né? Que você, de novo, tem o pós-money baseado uma expectativa de saída que você tem e você divide isso pelo ROI desejado e multiplica por menos a diluição que você espera até chegar lá. Um outro é o Berkus Method, que é de 2001, que divide o problema em fatores, dá uma aplicação de zero, no caso do Berkus, de 0 a 500 mil dólares para cada fator. Por exemplo, o time vale de 0 a 500 mil dólares, e aí escolhe lá 300 mil dólares vale esse time. O produto, de 0 a 500 mil dólares. Né? Então, essa solução vale 400 mil dólares. E aí soma isso tudo e tem um valor de entrada da startup. O Scorecard Method, que foi uma evolução a partir do Berkus, desenvolvido pelo outro investidor anjo chamado Bill Payne, em 2010, que nós vamos falar um pouco mais, porque esse é o método que a gente adaptou. E o Risk Factor Summation Method, que você tem uma lista de fatores de risco que você precifica também e faz um ajuste num valor de referência, uma startup similar, já com um valor conhecido, para dar um valuation da startup que você está analisando. Já quando você tem mais dados, você já tem alguns métodos que são mais usados, inclusive frequentemente no mundo de avaliação de empresas, né? Um é de múltiplos compatíveis, então, N vezes EBITDA, ou múltiplo de vendas, ou múltiplo com base em número de usuários, onde você encontra uma empresa do setor ou uma compatível com essa e tenta usar os mesmos números para precificar com base nos múltiplos, né? O outro é o nosso famoso fluxo de caixa descontado, né? E que também nós vamos falar um pouco mais, que é o First Chicago, que foi desenvolvido pelo First Chicago National Bank em 70, né? E que nós vamos falar um pouco mais. Todos esses métodos são só referências, são indicativos, né? E todos valem o princípio de a qualidade dos dados de entrada determinam o resultado. Esses métodos iniciais aqui, mesmo alguns pós-vendas, dependem de você encontrar uma startup ou uma empresa similar que já tem um valuation para você inferir o valuation da startup que você está tentando chegar num número. E uma coisa que é recomendada, que chama o Football Field Approach, é usar mais de um método para tentar ver se o número que você está chegando faz sentido.
Nós vamos falar um pouquinho mais desses 3 métodos aqui, ó. Falando do ROI Method. O Peter Thiel usa o conceito de Power Law, né? Que é baseado num fator ainda mais estrito do que a lei de Pareto. A lei de Pareto todo mundo conhece, é 80-20. No Power Law, quando você está lidando com coisas exponenciais, essa porcentagem de coisas que determinam o sucesso do sistema inteiro é ainda menor, muito menor. Com base nisso, ele extrapolou o Power Law para esse conceito de só investir em startups que tem o potencial de dar o retorno para toda a carteira. Então, um exemplo aí da aplicação do Power Law ou do princípio do Peter Thiel aí numa carteira. Se a gente pensar numa carteira com 10 startups, 9 vão falhar. Aqui dá certo, tem que pagar as 10 e ainda tem que dar o retorno compatível com o nosso exemplo aqui. Se você quer um retorno que você acha justo para correr o risco numa carteira de startup de 25% ao ano e obter um retorno em 5 anos, né? Então, essa carteira tem que se valorizar 3,05 vezes, né? Que seria esse 1,25 elevado à quinta, né? Ou seja, para R$ 100 você investir, a carteira tem que produzir em 5 anos R$ 305. Então, se eu for montar a carteira com esses R$ 100 aqui, em 10 startups, e em cada uma eu coloco 10 e pego 10% de equity, ou seja, eu tenho 10 startups com um pós-money de 100, tá certo? Então, cada uma delas, eu peguei 10% de equity com R$ 10, então cada uma tem um pós-money de 100. Então, eu tenho essas 10 startups na minha carteira. Só que 9 vão sumir. Né? Então, aquela que deu certo, que eu pus 10, ela tem que render o 305. Ela tem que ter um ROI de 30,5 vezes em cima do que eu investi, para pagar a carteira toda e me dar o retorno de 25% ao ano. Só que eu ainda vou ter ser 20%, aí eu tenho uma diluição total de 36, né, que é 0,8 ao quadrado, 1 menos 0,8 ao quadrado, né, que é uma diluição total de 36. Então, eu vou ficar não com 10%, eu vou ficar com 6,4%. Né? Então, esse 6,4% tem que valer 305 no final. Para isso acontecer, a startup no final tem que valer 4.765. Essa startup, como eu não sei qual dessas 10 que eu investi aqui que vai dar certo, todas que eu investi, quando eu estou montando minha carteira, tem que ter um potencial de valorização de quase 50 vezes para a minha carteira funcionar. Né? E alguns VCs pensam dessa forma, às vezes um pouquinho mais sofisticado, mas no fundo é essa conta também que o VC faz. Como é que você faz um valuation com ROI Method? Você faz de trás para frente. Né? Você vê mais ou menos qual é o potencial de saída, você vê o ROI desejado e multiplica pela diluição. Então, no nosso caso aqui, né, vamos supor que eu chutasse que a saída seria em torno de 5.700, né, e que eu quero um ROI de 3,5, e que eu imagino que tenha 2 diluições de 20%, estou indo de trás para frente agora, né? Eu chegaria naquele valuation de 100, que é o que eu posso pagar no máximo por cada startup. Tá? Então, esse é o VC-ROI Method. Não, eu estava pensando nesse método, é essencial esse assessment do valor de saída, de exit, né? E como é que vocês fazem isso? Se vocês fazem uma avaliação do BP, se vocês olham empresas similares, se vocês veem a estratégia do empreendedor, como é que você faz esse assessment, né? Desse exit potential? Normalmente, é uma das coisas que a gente conversa com a startup é o que ele está pensando sobre a startup dele em termos de possibilidades de saída. Né? E também
uma coisa que a gente discute bastante são outros casos, o que está acontecendo no mercado, né? E então a gente sabe que startups de hardware elas tendem a ser compradas, né? É difícil elas chegarem até o final. Mais ou menos você calibra as suas expectativas, né? É um jogo de observar o que está acontecendo no mercado. Por isso, estar ligado e participando das coisas e bem informado faz diferença. Rubens, deixa eu fazer uma pergunta com relação à correlação, ou seja, quando você tem também setores, você tem, vamos dizer assim, startups descorrelacionadas, isso confere um conceito maior de portfólio, né? Ou seja, você vai ter, já que elas têm essa chance de dar certo ou dar errado, então seria bom você diversificar isso de tal forma que elas sejam descorrelacionadas, senão você está olhando sempre para o mesmo mercado, etc. Qual que é a tua orientação com relação a isso? Não, isso, aliás, talvez seja um papo bem longo, né, sobre como pensar a estratégia de formar uma carteira, né? Tem esse aspecto, esse tipo de diversificação, e tem a diversificação de vintage também, né? Porque você não quer colocar todas essas startups para dentro no mesmo ano. Então, o vintage também é falar, não, eu vou montar minha carteira investindo em 3 ou 4 startups por ano. Né? E aí você, de novo, começa a botar algumas regras e começa a ser um pouco mais seletivo aonde você vai investir. Então, o próximo método é o Scorecard Method. Então, aqui você tem que encontrar um valor pré-money, né, médio, das startups no mesmo estágio e na mesma geografia, que eu vou chamar isso de startup de referência. Você vai definir fatores, e o Payne sugere esses fatores aqui, essas categorias, que são força da equipe, tamanho da oportunidade, força do produto e tecnologia, ambiente competitivo, parcerias estratégicas, necessidade de investimentos adicionais e outros. E ele fala assim, você vai comparar a sua startup, a força da equipe da sua startup, com essa média do mercado, né? E a mesma coisa para o tamanho da oportunidade e assim por diante. E vai dar notas, então, relativas. Então, uma nota para força de equipe, tamanho de oportunidade e assim por diante. E fazer uma média ponderada. Esses são os pesos aqui que ele sugere serem distribuídos entre esses quesitos aqui. Ele coloca como colocar um máximo de 30% para força de equipe, 25% tamanho da oportunidade e assim por diante, tá? Você multiplicando as notas por esses fatores, você vai chegar numa nota para startup que você vai aplicar em cima do preço de referência e aí vai dar um número maior ou um número menor. Eu vou dar um exemplo numérico disso para facilitar, tá ok? Então, vamos pegar uma startup ABC aí, vamos partir do princípio que a gente descobriu que as startups nessa mesma geografia e nesse mesmo estágio têm um valor médio de 2 milhões. Por que mesma geografia? Quando eu digo geografia, é ecossistema, né? Porque, por exemplo, a mesma startup, com os mesmos fundadores atacando a mesma dor no mesmo estágio em São Paulo, vale diferente do que essa startup lá em Manaus. E vale diferente do que essa startup se ela tivesse lá no Vale do Silício. Então, porque é uma precificação, não é um valuation. Se fosse valor, né, provavelmente o número não seria tão diferente. Mas como é precificação, ele depende muito do mercado onde você está. Né? Então, você tem lá os fatores, aí você tem os pesos, vamos usar os sugeridos lá pelo Payne, e você então começa a dar as notas relativas. Então, nessa startup, por exemplo, a força da equipe é 25% melhor do que da média. A oportunidade é 50% melhor. Já o produto é meio um pouquinho abaixo, o ambiente competitivo é igual, as parcerias estratégicas, as necessidades de dinheiro e outros fatores, essa startup está pior do que a média, né? Então, você simplesmente multiplica essas coisas e soma. Você tinha lá o valor de 2 milhões, aplicou o fator, você chegou para um valuation pré-money de 2.270 para a startup ABC.
Então, é assim que funciona o método scorecard. Então, vamos falar também do First Chicago. Chicago está naquele outro grupo, aquele grupo onde você já tem mais informações sobre a startup, né? Então, você já consegue ter algumas informações com um pouco mais de credibilidade. Então, você já consegue montar um melhor caso para o NPV, né? Isso incluindo o exit value, sempre, porque, vamos lembrar, normalmente 80% do NPV de qualquer startup, 80% ou mais, está no terminal value da startup. Tá? Às vezes o cara fica gastando força lá para fazer um fine-tuning do anos 1 a 10, e quando 80% do NPV está no perpetuity da startup ou nos assumptions de terminal value. Você faz um cenário para o melhor caso, estima uma probabilidade para isso, para um caso intermediário e coloca uma probabilidade, e o pior caso e coloca uma probabilidade. Né? Aí o valuation é simplesmente a soma da multiplicação dessas coisas aqui. Um exemplo aqui. Se vamos pegar uma startup que o melhor caso ela tem um NPV de 100 milhões, uma probabilidade de 10%, um caso intermediário, um NPV de 20 milhões com 40% de probabilidade, e o pior caso, 0, com uma probabilidade de 50%. Então, nesse caso, o valuation dela vai ser de 100 vezes 10, mais 20 vezes 40, mais 0 vezes 50, 18 milhões. Ah, mas é pré-money ou pós-money? Depende, né? Depende se no NPV você calculou lá com o seu dinheiro lá dentro ou sem o seu dinheiro lá dentro. Então, esse seria o First Chicago. Muitos VCs usam esse First Chicago Method. Ele é um método bem usado nos Estados Unidos, lá no Vale. Mas vamos falar das ferramentas, tá? Primeiro, o PolyQuest. Então, o que é o PolyQuest? É uma adaptação do Scorecard Method, né? Então, ela é uma ferramenta de avaliação e precificação, e eu diria que ela é mais avaliação do que precificação, tá? Para early stage, baseado no Scorecard Method, mas adaptado um pouco à nossa realidade aqui. E ela utiliza um questionário para a gente ter algumas dessas informações, né, sobre estágio da startup e o quão mais forte ou menos forte ela é do que a média. E a precificação é feita com base nesse questionário e num referencial de startups que a gente conhece o valor, sabe como elas foram negociadas no mercado. E é um algoritmo dinâmico que você pode injetar aprendizado nele. Então, como é que ele funciona? O Scorecard Method, ele depende de uma startup média de referência, né? Então, a primeira coisa que essa ferramenta tenta encontrar é essa startup média de referência. Então, como é que isso foi feito? A gente olhou uma base de startups, casos reais, e a gente colocou uma régua do estágio que essa startup se encontrava e plotou isso. Plotou e fez duas correlações, uma exponencial e outra polinomial de segundo grau. Tá? E vocês veem que deu um fit bem interessante. Olha, o R2 aqui deu 0,91 e o R2 aqui deu 0,93. Né? Então, dá uma certa credibilidade a essas curvas aqui. Então, vamos supor que eu consiga encontrar que a startup a minha startup target, ela esteja mais ou menos aqui, com essa pontuação dentro da escala do estágio. Então, a minha startup de referência também tem que estar aqui. Então, a minha startup de referência, eu uso a curva para saber o preço dela. Está aqui, ó. Eu subo ela aqui para essa curva e tiro o preço dela. Posso usar tanto a curva exponencial como a curva polinomial. Aqui eu achar que é mais o caso. A minha startup, então, que eu estou tentando avaliar, a target, ela vai ser aplicada um percentual, dependendo daquela avaliação daqueles fatores, em cima da startup de referência.
Então, por exemplo, se deu 14%, ela é 14% melhor do que a startup de referência, a precificação dela vai estar aqui. Tá? Se eu usar essa curva, ou vai estar aqui se eu usar essa curva. A curva exponencial, ela tem uma característica interessante. Ela é um pouco mais achatada aqui no começo, mas ela cresce mais rápido quando você entra nesses estágios aqui. Então, ela tende a precificar um pouco mais baixo esses estágios do que a curva polinomial. A curva polinomial tende a precificar um pouco mais alto nesses estágios e um pouco mais baixo aqui, porque ela cresce mais devagar. Tá? Usando esse motor de cálculo da startup equivalente, a gente tem um questionário aqui que tem 58 itens, estão divididas nesses tabs aqui: startup, equipe, modelo de negócio, produto, mercado, IP e legal. Conforme você vai preenchendo o questionário, essa resposta é transformada por um algoritmo que vai ajudar a colocar a startup naquela escala que eu comentei e o quanto melhor ela é em relação à média também. Mas uma pergunta que você faz é: em que estágio está a sua startup? E aqui, se você clicar nesse botão, ele abre um drop-down, ele abre com 6 opções de estágio. Tá? Aí você responde o questionário e o algoritmo te fala, na opinião do algoritmo, em que estágio a startup está. Né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso, o fundador diz que não, meu produto está consolidado, modelo de negócio em ajuste, com tração forte. Só que, com base nas respostas que ele deu, o modelo falou: não, você está na verdade, no estágio MVP avançado, com vendas estabelecidas e início de recorrência e tração, e ainda qualifica. Isso é sólido. Ele tem 3 qualificações: sólido, fraco e forte. Então, está bem claro para o algoritmo que ele está aqui. Inclusive, diz em quais questões que está claro que a resposta é aqui e não aqui. Então, isso te dá oportunidade para você discutir o assunto também com o próprio fundador, né? E transformar a entrevista um pouco em mentoria, explicando por que algumas dessas coisas aqui são importantes. Tá, okay? Voltando um pouquinho aqui, você tem esses tabs, né, com as perguntas. Então, esses tabs, as perguntas, na verdade, estão espalhadas, elas se dividem nessas 6 categorias aqui. Então, tem 14 perguntas relativas à força de equipe, 15 a tamanho de oportunidade, 9 a produto e tecnologia, 4 ambiente competitivo, 5 a parcerias e 8 a suficiência de funding. E um pouco diferente do método lá do Payne, o algoritmo, ele, dependendo do estágio, ele usa ponderações diferentes. Né? Porque a lógica aqui é a seguinte: o peso da equipe, ele tem uma diferença muito grande quando a startup está lá no começo da curva J, né? Do que quando ela já está mais na frente da turma J, onde alguns fatores também passam a ter uma importância relativa maior. Né? Então, em função disso, os pesos são diferentes por estágio. Né? Mas o modelo automaticamente já escolhe uma pesificação. E aí, esse é o dashboard que o modelo gera. E aí, com base nesses cálculos todos, o modelo já fala para você: ó, eu achei a startup de referência. Ela vale 5 milhões e 300. Tá? E estou usando aqui nesse exemplo, usando a curva polinomial, né? Ele está aqui, ó, traçou aqui e te colocou a startup de referência. Ou você clicar aqui, ele muda para exponencial e faz a mesma coisa e vai mudar esse número também aqui. Né? Então, ele já achou essa primeira parte, que era startup de referência. Mas ele te permite, aqui no dashboard, fazer algumas alterações. Por exemplo, você fale assim: olha, mas eu sei que eu tenho a startup de referência, eu sei qual que é, e eu sei que o valor dela é tanto. Então, você pega e coloca direto aqui. Ele, em vez de usar esse número, vai usar o seu. Tá?
Ou então, você pode falar, olha, o setor de saúde, aqui no caso, por causa da pandemia, as startups delas estão todas agora sobrevalorizadas. Então, você pode, por exemplo, colocar 120 aqui, ele vai subir toda a curva. Aí, ele achou o estágio, né, que é o MVP avançado, com vendas estabelecidas, índice de recorrência e tração. Então, ele já puxou os pesos que estão associados a isso. No caso, ele dá um ok que o mesmo estágio que está lá na resposta 8 é o do algoritmo. Ele te informa aqui que as duas coisas estão casadas. Você, se quiser usar uma outra ponderação completamente diferente, você também clica aqui e aí você entra com uma nova ponderação e ele vai usar a nova ponderação. Tá? E aqui a avaliação que ele fez com base nas perguntas que você foi respondendo. Tá? Então, a média, a startup média seria os 50%. Então, o que está acima de 50% está melhor do que a média, o que está abaixo de 50% está abaixo da média. Então, essa é a pontuação que a startup, com base nas respostas, fez em cada uma desses fatores, né? Que, ponderada por esses números, dá uma média ponderada de 57%, então ela está 14% acima de uma startup média. 14% em cima de 5.300, ela dá, então, o valor da startup de 6 milhões, e ela calcula o erro, né? Para te dar uma faixa de preço, né? O valor mínimo e o máximo, né? Para essa startup. E lá no questionário, em algum momento, o founder diz quanto ele quer de pré-valuation, que no caso está 8% acima do número que a gente chegou, mas está dentro da faixa. Então, aparece uma luzinha verde aqui. Se estivesse fora da faixa, parecia vermelho. Tá? Então, esse aqui é o dashboard que o sistema gera automaticamente depois que você completa o formulário. E outra coisa que o PolyQuest gera é um relatório. Aqui eu apaguei as informações da startup, mas ele gera automaticamente para você um relatório de 4 páginas com as respostas que foram dadas, tá? E com a avaliação que foi feita. Então, ele gera duas coisas, gera o dashboard e gera esse relatório aqui. O relatório é fácil de ler, já puxa as respostas que a startup deu. Uma página é sobre a startup, uma outra página é sobre a equipe, outra página é sobre o modelo de negócio e outra página é sobre produto, mercado e proteção intelectual e legal. Então, esse é o PolyQuest. Agora, falando do Polycalc, né? Então, o Polycalc, ele é uma adaptação do First Chicago Method, mas, como nós não temos os dados, a gente faz a conta meio de trás para frente. Tá? Então, mais ou menos, ele chega no que você pode pagar. Então, um pouco aquela conversa ao contrário. O que você pode pagar baseado no tipo de retorno que você quer ter em cima daquele investimento, tá certo? Então, como é que funciona essa ferramenta aqui? Nessa ferramenta, ela tem uma outra planilha que é de entrada de dados, que eu vou mostrar depois, mas já mostrar primeiro o resultado, o que ela gera, tá? Ela gera isso daqui, olha. O que está em amarelo é entrada de dado, tá? Então, eu coloco uma série de dados lá que eu vou mostrar depois quais são, aí eu escolho as saídas aqui. Então, aquela pergunta lá, mas quais as saídas? Aqui a gente pegou, essa ferramenta tem 4 casos em vez de 3. O melhor caso, que é o caso unicórnio, vamos dizer assim, né? O sucesso razoável, sobrevivência e falha, tá? E aqui probabilidades. Nesse meu exemplo, eu dei 1% de probabilidade para isso acontecer, 15% para isso acontecer, 30% para isso acontecer e 54% calculado, né, para a falha acontecer. E quantas diluições eu acredito que ainda vão ocorrer nessa startup? E quando vai ser a saída depois do seed? Eu estimei em 6 anos aqui, tá? Com base nisso e os dados que estão na entrada, que é a planilha anterior, que eu vou mostrar em seguida, né? Ela mostra que, olha, quem entrou no seed tem 20% sobre ao ano de retorno, dado
é o retorno esperado para esse tipo de cenários de saída. Tá? Quem entrou no seed tem 19% de retorno. Né? E aqui é uma análise de sensibilidade para quem entrou no seed, no pré-seed, e quem entrou no seed, como é que fica o retorno dependendo da expectativa de saída. A planilha de dados é essa aqui, que você tem quase todas as informações quando você está montando o deal. O cap table de entrada, o que vai acontecer no seed, né? Até se você está entrando até para o modelo safe, ela também permite você simular isso. Tá? No seed, se você tem follow-on, né? Baseado, você tem direito a follow-on aqui na rodada seed, você coloca aqui, né? E o que você espera. Se for uma rodada seed, você já coloca aqui. Se for no pré-seed, o que você acha que vai acontecer na rodada seed, tá? Então, com esses dados de entrada, ele calcula aqui, e mais as suas expectativas de saída, ele calcula aqui o retorno que você vai ter. Se você apertar esse botãozinho aqui, você falar, eu quero 25% de TIR no meu pré-seed, você clicar esse botão aqui, ele já vai calcular para você aqui o valor máximo que você pode pagar por essa startup. Tá? Então, ela faz a conta de trás para frente. A mesma coisa vale aqui. Tá? Esse é o Polycalc. Tá? Primeiro, não existe resposta certa, né? Porque vai ser construída e o que nós estamos tentando achar é um preço razoável que te dê o retorno esperado. Tá? Referência de valores são muito importantes, então é muito importante a gente estar atuando e estar trazendo informação para o ecossistema e passando para a gente alimentar o modelo. Né? Estágios pré-Product Market Fit exige um tipo de ferramenta, pós-Product Market Fit, pós-máquina de venda, outro tipo de ferramenta. Né? E é bom usar mais do que um critério, porque você vai vendo de acordo com cada critério que número você tem. Né? E o valuation não deveria ser o tópico principal da discussão. A coisa mais importante é você realmente conseguir entender o potencial do time, o potencial do mercado e da solução proposta. Né? E o valuation é mais um item para você entender se vale a pena ou não investir. E o final, o que você não pode perder é um bom deal, porque um desses vai dar certo. Então, você não pode perder aqueles que têm um bom potencial. Tá? Então, é isso aí.